Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por mais uma vez Ele nos permitir estarmos reunidos no Seu nome, confiados exclusivamente no sangue de Cristo, que responde diante de Deus. Graças a Deus que é pela justiça de outro que nós podemos nos relacionar com Deus. Amém. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Considerando sobre o que partilhar com os irmãos nessa última reunião, considerando algumas coisas que eu ouvi da parte dos irmãos, penso que o Senhor tem inclinado meu coração a considerarmos nossa peregrinação. Essa também é um aspecto da tão grande salvação que diz respeito ao fato de nós sermos peregrinos. Nós somos todos estrangeiros, uma terra não apenas estranha, mas inóspita, contrária a nós, adversa a nós. Em primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro destina a sua primeira epístola, na verdade as suas duas cartas, aos estrangeiros, a esses peregrinos, a esses que não são daqui, mas perambulam por aqui, aqueles que pertencem a uma pátria celestial, mas por enquanto estão nessa terra. E ele, para falar disso, invoca o Deus triuno. Toda a trindade divina está envolvida na nossa peregrinação. Foi Deus quem nos elegeu livremente, soberanamente. O Espírito Santo começou a nos separar ao longo da nossa história. O Espírito foi nos conduzindo para Deus, porque não há ninguém que busque a Deus por si mesmo. Se Deus não tivesse tomado a iniciativa de nos encontrar, nós nunca o buscaríamos. Então o Espírito começou a trabalhar, a nos santificar, a nos separar, para que um dia viéssemos a obedecer e a receber a aspersão do sangue de Jesus Cristo. A esses que são o resultado do trabalho do Deus triuno, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém. Quando nós nos saudamos com graça e paz, nós devemos lembrar disso. Nós podemos dizer essa fórmula tão simples, graças à operação eterna do Deus triuno. Irmãos, a nossa salvação é, por assim dizer, um empreendimento divino. Deus, na sua eternidade, quis ter o homem, e Deus, na sua eternidade, decidiu salvar o homem. E Deus, na sua eternidade, decidiu que a única maneira pela qual o homem seria salvo, seria o preço da morte do seu próprio Filho. Tão eterno quanto Deus é eterno, é o caminho da salvação. A salvação em Cristo não é um plano B de Deus. A salvação em Cristo não foi alguma coisa que Ele teve de resolver em algum determinado momento da sua história para resolver uma encrenca não esperada.
Tão eterno quanto Deus é eterno, e Deus sempre é eterno, desde que Deus é Deus. Deus estabeleceu em si mesmo amar os seus eleitos e salvá-los por meio de Cristo. Então hoje, irmãos, aqui em Valença, nessa manhã, essa pequena assembleia, é o resultado do Deus eterno, da operação do Deus triuno, naquele seu amor tão abundante, tão rico, que escolheu um objeto de amor tão frágil quanto o homem. Isso é para realmente nos comover. Por isso que Paulo fala aqui, o amor de Cristo nos constrange. Nos constrange porque na luz do Senhor nós temos consciência de que não somos merecedores de qualquer amor, principalmente de Deus, o único contra quem nós vivemos toda a nossa vida. Nós éramos inimigos de Deus, como Paulo fala aos Romanos, e quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou e nos salvou. Hoje nós estamos aqui, graças ao Deus triuno. E Ele nos chamou para estarmos com Ele por toda a eternidade. Como o texto que foi lido hoje acerca da ceia, eu partilhei sobre isso em Salvador, conhecendo os apóstolos como o Senhor os conhecia, incluindo Judas que o traiu. O Senhor disse: ansiei muito ter convosco esta última ceia. E Deus anseia muito estar conosco por toda a eternidade. O Deus completo e autossuficiente, que não precisa de nada nem ninguém, decidiu nos querer e se alegrar em estar conosco por toda a eternidade. Por isso que vale a pena perseverar, vale a pena insistir até o fim, vale a pena depender do Senhor para permanecer fiel a Ele, vale a pena dependermos dos irmãos que nos encorajam a perseverar. Nós somos peregrinos. Eu quero considerar o capítulo 11 de Hebreus. Essa aqui é chamada de Galeria dos Heróis da Fé. Eu quero considerá-la com os irmãos do ponto de vista da peregrinação. Nós vamos ver os primeiros 16 versículos. Nós vamos começar com o verso 13. Então aqui o autor da carta aos Hebreus diz: todos estes, então estes que ele já mencionou, eles têm uma característica comum. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, uma característica comum entre esses homens que são mencionados aqui: todos eles morreram na fé, todos eles são testemunho da fé, todos eles são testemunhos de quão real Deus é. Todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram nelas e abraçando-as, aceitando-as, recebendo-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, à luz da promessa, eles se viram como meros estrangeiros e peregrinos na terra. Essa é a nossa posição, irmãos. Nós estamos passando por esse mundo. Nosso destino é a pátria celestial. Nosso destino é, voltando ali para 1 de Pedro, no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança,
pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Incorruptível. Não há nada que possa afetar a nossa herança. A morte não afeta a nossa herança. Além de incorruptível, ela é incontaminável. A ideia é que nada pode diminuir o seu brilho, nada a afeta, e que não se pode murchar. Ela é imune à decomposição, guardada nos céus para vós. Para alguém alterar a nossa herança, será necessário que ele invada os céus e enfrente Deus. Por isso nós podemos descansar na certeza da nossa salvação. Amém. Porque quem cuida dela é Deus triuno. E não só Ele cuida, mas cuida nos céus, no seu reino, debaixo do seu governo. Que mediante a fé estais guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Na época de Pedro já estava prestes a se revelar, quanto mais hoje. Quisera Deus que a nossa reunião fosse interrompida por Ele. Amém. Largue isso aqui tudo para trás, estaremos para sempre com o Senhor. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, como nós falamos ontem, sendo necessário, e nós temos de reconhecer que é sempre necessário, que estejais por um pouco, irmãos, é só por um pouco, é no máximo toda a nossa vida, é só um pouco, contristados com várias tentações, ou melhor, várias provações. Para quê, irmãos? Para que nós continuemos peregrinando. Aqui não é o nosso lugar, não é lugar de fazer habitação, não é lugar de estabelecer raízes. Quando Moisés fugiu do Egito, ele, pela condução soberana de Deus, ele se aproximou daquele poço, onde algumas mulheres que cuidavam de ovelhas estavam sendo incomodadas por alguns homens estrangeiros, e Moisés se levantou e as protegeu, botou aqueles homens a correr, e uma delas foi correndo contar para o pai, falando: um egípcio nos salvou. Moisés tinha passado tanto tempo no Egito, que agora ele era um egípcio. Ele tinha cara de egípcio. Apesar de ter fugido, ele ainda transmitia o ser egípcio. Ele precisou passar 40 anos no deserto para ser desegiptualizado. Só foi difícil, nunca mais vou conseguir repetir isso. Para que depois ele fosse chamado de hebreu. Infelizmente, há muitos cristãos fazendo o caminho inverso, se despindo da sua santidade para serem tomados por egípcios. Portam-se como o mundo, pensam como o mundo, falam como o mundo, têm os valores desse mundo, comportam-se como se pertencesse a esse mundo, estão muito à vontade nesse mundo. Que o Senhor guarde o nosso coração disso. O Senhor Jesus, para os que amam esse mundo, é o maior destruidor de sonhos.
Aqueles que amam o Senhor anseiam que Ele acabe logo com todos os nossos sonhos e desfrutemos da eternidade com Ele. Amém. Tem uma bobajada moderna de sonhos, né? Busque seus sonhos, não desista dos seus sonhos, abrace os seus sonhos. Mas isso não é bíblico. A Bíblia fala para nós ansiarmos pela vinda do Senhor. Amém. Desejarmos a vinda do Senhor. Pedro até mesmo fala para apressarmos a vinda do Senhor. Como é que isso funciona? Não sei. Mas a Bíblia diz que é possível que nós, eu falo com reverência, arranquemos o Senhor dos céus um dia mais cedo. Amém. Que pelo nosso amor por Ele, que é a resposta ao amor dEle por nós, falo com reverência, o convençamos a vir mais cedo. Amém. A que Ele não se aguente mais de saudade do seu povo. Deus pode fazer isso, por ser Ele quem Ele é. Aqueles guardas, lá no livro de Cântico dos Cânticos, são uma figura. Aquela mulher representa o nosso relacionamento individual com o Senhor. Perguntaram para ela: quem é o teu amado mais do que todos os amados? Há tantas mulheres amando tantos outros, o que Deus tem de tão diferente? E ela começa a fazer uma descrição dele. Mas se nós lemos aquela descrição crua, com toda a reverência, ela está descrevendo uma monstruosidade. Ele diz que ele é alvo e rosado. Que cor estranha. Ela diz que os seus braços são como tubos de ouro, que o seu ventre é de mármore. Que descrição esquisita de alguém a quem ela buscava com tanta sede. Mas o resultado daquilo é eles dizerem: nós o buscaremos contigo. Amém. Nosso amado é indescritível. Ele se revela a cada um de nós de um modo muito especial e particular. Mas por esse modo especial e particular ser tão real, quando nós falamos dele, outros quererão segui-lo conosco. Que a reunião da igreja, irmão, seja cada vez mais a apresentação desse que é mais belo entre 10 milhares. Amém. Aleluia. Seja a exaltação desse amado, tão amado, que merece ser seguido com fidelidade, mesmo ao custo da nossa vida. Nós somos chamados para ser peregrinos nessa terra. Vamos considerar aqui capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Essa é a única definição bíblica de fé. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos. Quisera termos tempo para nos deter nisso. Pela fé entendemos. A fé nos capacita a mente. Nós não cremos com mente desligada. Nós cremos com mente iluminada. Amém. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Perdão, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Deus criou tudo do nada. E aí ele começa a descrever alguns testemunhos de fé. No verso 13, o autor de Hebreus fala pela fé, entendemos isso, e depois ele dá outros testemunhos pela fé, de outros desses peregrinos. Ele diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus
maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. É fundamental que o primeiro testemunho de fé seja exatamente de Abel, porque o primeiro passo para nós sermos peregrinos é sermos como Abel, aquele que oferece um sacrifício de sangue a Deus. O primeiro passo da nossa peregrinação é reconhecermos que somos pecadores. Porque o sacrifício de Abel foi aceito e não de Caim? Porque Caim ofereceu o sacrifício do seu próprio suor. Ele ofereceu alguns frutos da sua terra, o que ele mesmo produzia. Caim ofereceu a gordura, a primícia do seu rebanho. Como o homem naquele momento ainda não consumia carne, nós vemos na Bíblia que só depois de Gênesis 9, depois do dilúvio, o homem passou a comer carne. Então Abel não cuidava de ovelhas para seu próprio benefício. Ele cuidava de ovelhas para a alegria de Deus. Ele aprendeu dos seus pais que o salário do pecado é a morte. Então, para se aproximar de Deus, ele precisava estar morto. Não foi o que Caim pensou. Caim pensou: eu posso agradar a Deus pelo meu próprio esforço. A melhor laranja, a melhor jaca, as melhores frutas que eu consigo produzir, uma variedade delas, eu posso agradar a Deus. Deus disse que com o suor do meu rosto eu tiraria o meu pão. Não vou tirar o pão para Deus. Mas Abel não. Abel sabia que se ele se aproximasse de Deus por ele mesmo, ele seria justamente fulminado. Irmãos, a nossa peregrinação começa com a nossa identificação com o Senhor Jesus no Calvário, por sermos pecadores. E nós não podemos, ao longo da peregrinação, jamais esquecer isso. É nessa base que nós caminhamos com o Senhor todos os dias. Quando nós celebramos a mesa do Senhor, é isso que nós estamos lembrando: a sua morte até que Ele venha. Porque quando nós olhamos para a morte do Senhor, nós lembramos que Ele morreu por nossa causa. Por isso, lá em Pedro, que é escrito para os peregrinos, ele fala que todo aquele trabalho do Deus triuno foi para nos conduzir à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então ali nós tivemos o início da nossa peregrinação. Muitos cristãos são iludidos, mesmo caminhando com o Senhor já há algum tempo. Em algum momento são tentados a pensar que se aproximam de Deus pelo seu próprio esforço. Se num determinado dia eles pecam ou ofendem alguma pessoa, se sentem indignos de orar. Irmãos, a base pela qual nós nos aproximamos de Deus é sempre e exclusivamente a mesma: o sangue de Cristo. Não importa o seu currículo, não importa o seu dia, você sempre vai precisar do sangue de Cristo. E o autor de Hebreus diz que foi pela fé que Abel ofereceu isso. Por que pela fé? Irmãos, porque exige fé. Nós vemos isso na figura lá em Êxodo 12, da saída do Egito. O sangue pintava os umbrais da porta do lado de fora. E eles estavam escondidos sem ver o sangue. Eles precisavam apenas crer que o Deus que disse que passaria por cima da casa sobre a qual houvesse sangue, cumpriria a sua palavra. Eles só precisavam ficar escondidos atrás do sangue. Amém. Isso é fé. Fé é confiar que Deus não mente.
Fé é confiar que aquilo que Deus prometeu, Ele mesmo cumprirá. Fé é confiar que, se Deus disse que o sangue é suficiente, é porque o sangue é suficiente. Nós vemos que Abel era aquele que temia o Senhor. Então, cada vez que ele se aproximava de Deus, ele devia temer e tremer. Será que Deus vai me aceitar? Será que não vai ser agora que Ele vai executar o juízo que Ele prometeu para os meus pais? Eu sou pecador, eu não sou muito melhor do que eles. Está aqui, Deus. O Senhor lá no jardim mostrou que para que os meus pais pudessem permanecer, era preciso aplicar a eles uma morte substitutiva. Eles não morreram, isso foi bondade de Deus, mas alguém morreu. E eles foram vestidos com a morte de outro. Por isso eles estão vivos. Comigo não pode ser diferente. Aqui está a primícia, o melhor das minhas ovelhas, que eu criei só para o Senhor. Ele não só criou as ovelhas para o Senhor, mas dentro delas escolheu o melhor, só para Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. É por isso que diz no final, depois de morto ainda fala. Nós precisamos lembrar do que Abel fala. Depois nós temos outro personagem, que é Enoque. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus os trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Sem entrar em muita discussão escatológica, esse versículo diz que antes de ser trasladado, tem de agradar a Deus. Ele foi trasladado porque agradou a Deus. Então, irmãos, essa é uma segunda característica dos peregrinos. Qual é o seu alvo? Qual é o seu desejo enquanto peregrina? Agradar a Deus. Não agradar a esse mundo. Aos Gálatas, capítulo 1, verso 10, Paulo diz: porque se persuado eu agora, por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo que se ele evitasse de falar as verdades, para não desagradar os homens, para não incomodar ninguém, ele não seria servo de Cristo. Porque o servo procura agradar o seu Senhor, aquele que o comprou por alto preço. Então, irmãos, nós devemos buscar agradar a Deus. Mas isso não pode ser um fardo. Isso não pode ser algo que nos tire a alegria. Isso não pode ser algo que nos tire o viver cotidiano. É no nosso dia a dia que nós agradamos a Deus. Eu sei que há muitos cristãos piedosos, cristãos sinceros, que querem fazer só coisas que agradam a Deus, mas transformam isso numa lista de obrigações. Por causa dos seus conceitos. Ontem à noite estava ouvindo o testemunho de alguns irmãos, falando de irmãos do passado para os quais isso foi um tropeço. Porque eles tinham uma lista de coisas que, segundo o seu entendimento, agradava a Deus, e se incomodavam
porque outros não cumpriram a sua lista. Irmãos, nós agradamos a Deus por viver por meio de Cristo. Amém. Nenhum de nós ainda agrada a Deus em 100% do tempo. Mas estamos aprendendo, estamos nos ouvindo, estamos nos ajudando a conhecer como agradar a Deus. E não precisamos ter medo de viver por causa disso. A vida cristã, irmãos, é vida. É vida, vida de todo dia, de 24 horas, de escola, faculdade, trabalho, família, tapioca, almoço, risada, sono, banho. Isso é a vida cristã. Amém. O domingo de manhã é um pedaço pequenininho da nossa vida cristã. Ele deve ser a colheita da nossa semana de vida cristã. Mas é lá fora que nós vivemos a vida cristã. É ali que nós agradamos a Deus. É ali que nós vamos aprendendo, nós vamos descobrindo o que o desagrada. Deus mesmo, num livro desse tamanho, não deu uma lista do faça, não faça. Se você ler com atenção esse livro, você vai encontrar muito pouco disso. Você vai encontrar homens como esses aqui, que andaram com Deus. E andando, descobriram o que o agradava. Voltando à figura da mulher em Cântico dos Cânticos, há uma expressão ali, irmãos, que eu acho maravilhosa. Há muitos anos ela me tem iluminado. Ela diz assim: o meu amado é para mim como um saquetel de mirra posto entre os meus seios. Em primeiro lugar, ela diz: ele é para mim. Eu não sei o que ele é para você. Eu tenho que saber o que ele é para mim. Eu não posso ter a minha lista e aplicar aos outros. Eu tenho que saber quais são as exigências do Senhor para mim. E ele é como um saquetel de mirra. Mirra é aquele perfume usado para embalsamamento de cadáveres. Então a mirra aponta para a morte, a mirra aponta para a cruz. A mirra aponta para a restrição da cruz. Por isso o Senhor Jesus, quando bebê, ganhou de presente mirra. Porque toda a sua vida esteve sob a sombra da cruz. Um perfume para defuntos não é exatamente um presente para crianças, mas era um sinal de que a vida daquela criança estava destinada à morte na cruz. Jesus Cristo é o Deus que nasceu para morrer. Então, o meu amado é para mim um saquetel de mirra. Ou seja, há restrições que ele faz para mim. Há exigências que o Senhor faz para mim. Não sei se faz para você. E nem posso almejar que as faça. Porque ele faz para mim. Mas ela é acolhida no meu coração. Eu não me revolto contra ele. Eu não recalcitro contra os aguilhões. Eu não me rebelo contra as restrições que o Senhor impõe para mim e não impõe para o outro. Senhor, por que aquele irmão tem tanta liberdade de fazer tal coisa, e se eu pensar em fazer, eu sinto a sua reprovação? Porque é isso que o saquetel de mirra é para mim. Amém. E aquela amada o amava dessa maneira, a tal ponto de descrevê-lo os guardas de Jerusalém. Então, irmãos, nós devemos buscar agradar a Deus na nossa vida de todo dia. É ali que a realidade divina quer estar presente. Nós não fatiamos a nossa vida. Para um cristão não existe vida secular e vida espiritual. Não, nós somos um ser só. E onde quer que nós estejamos, nós devemos agradar a Deus. Verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que é
galardoador dos que o buscam. Esse versículo que foi escrito na minha Bíblia hoje de manhã, acabou de borrar a tinta aqui, porque nós já ouvimos e provavelmente já temos falado, eu já fiz isso, dizer assim: nós devemos buscar a Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele nos dá. Correto, mas Ele sabe, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Por isso Ele diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Ele está nos provocando a buscá-lo. Ele está nos chamando para buscá-lo com a promessa de que há um galardão para nós. Porque nós o conhecemos muito pouco. Se fôssemos depender apenas daquilo que nós sabemos que Deus é, muito provavelmente já o teríamos abandonado. Então Ele fala: olha, tem uma recompensa, tem algo para você, se você me buscar. E enquanto o buscamos por causa do galardão, nós o conhecemos. Amém. Como Ele é. Irmãos, no final o Senhor cumprirá todo o seu propósito. Amém. Ninguém estará com o Senhor porque foi interesseiro, mas porque Ele ganhou o seu coração. Amém. É impossível buscá-lo e não conhecê-lo mais. Então Ele nos acena com o galardão, porque é legítimo buscar a Deus por causa do galardão, porque o galardão é para aqueles que buscam a Ele, não o galardão. Nós podemos pensar: não, estou indo atrás do galardão. Não está nada, rapaz, você está indo atrás de Deus. É Deus que se oferece como galardão. Nós vamos receber aquilo que nós buscamos. Buscamos Deus, o galardão é Deus mesmo. Deus acessível, Deus presente, Deus enxugando nos nossos olhos toda lágrima, Deus mesmo sendo a luz, Deus mesmo sendo a habitação, Deus mesmo sendo a fonte da árvore, do rio da água da vida, Deus mesmo sendo a árvore da vida, Deus mesmo é o nosso alvo. Nós podemos buscar, irmãos, por causa do prêmio, por causa daquilo que Ele promete, porque é Ele mesmo. Ele é galardoador dos que o buscam. E nós só o buscamos porque Ele nos capacita a buscá-lo. Ele nos capacita a buscá-lo, Ele é o alvo e nós recebemos todo o prêmio. Esse é o nosso Deus. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. E para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui é um outro aspecto sério, importante da nossa peregrinação. Nós temos de ter consciência, irmãos, de que esse mundo está condenado. Esse mundo é rebelde contra Deus. Esse mundo é o ambiente em que o inimigo de nossa alma, o inimigo da criação de Deus, tenta conduzir homens a permanecerem rebeldes contra Deus, negarem Deus, afrontarem Deus. Por isso ele é chamado o príncipe deste mundo. Ele não é o dono do mundo, ele é o príncipe. Ele está governando esse mundo de maneira usurpadora, debaixo do governo de Deus. Nada no universo está fora da vontade de Deus. Amém. Então nós que somos peregrinos temos de ter consciência, irmãos. Nós temos de andar em temor, como Noé andava. A qualquer momento Deus tem o direito de executar o seu juízo. Na Bíblia nós vemos quantas vezes Deus executou o seu juízo instantaneamente.
lá com Herodes, por exemplo, fez um discurso, essa é a voz de Deus. Deus castigou imediatamente, porque ele tem o direito de fazê-lo. Lá no livro de Eclesiastes, tem uma declaração, Eclesiastes 8:11, o pregador Salomão diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Os homens zombam de Deus, porque Deus ainda não executou o seu juízo. Então, tudo que faço é mentira. Como aqueles a quem Pedro responde, sobre a volta do Senhor. Mas nós que conhecemos Deus, devemos saber que a qualquer momento Ele tem o direito de fazer isso. Por isso a nossa peregrinação tem que ser em temor. Nós devemos temer. E aqui fala que Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. São as coisas que nós sabemos que acontecerão, porque estão escritas na santa palavra de Deus, mas que ainda não ocorreram. Então nós tememos. Nós não podemos andar de maneira leviana por esse mundo. Há um segundo aspecto. Ele fala: e para a salvação da sua família preparou a arca. Irmãos, especialmente os varões, como peregrinos, nós temos obrigação de salvar a nossa família. Não salvar para a eternidade, porque isso só Deus pode fazer, por meio de Cristo. Mas, no que estiver ao nosso alcance, sermos os responsáveis pela salvação da nossa família. Amém. Tem uma frase do Senhor curta e assustadora, que é: lembrem-se da mulher de Ló. Ló não foi um bom marido. Ló não cuidou da sua casa. Quando ele chegou em Sodoma, que ele foi chegando porque quis, ele escolheu ir para Sodoma. Logo ele se tornou um dos principais da cidade, estava lá à porta da cidade. Quando ele falou para os seus genros que haveria destruição da parte de Deus, os genros, diz a Escritura, pensavam que ele estava brincando. Que tipo de pessoa é essa que, ao falar da destruição da sua cidade por meio do juízo divino, é considerado que está brincando? Tem-se daí uma ideia do caráter dele, do modo como ele se relacionava com as pessoas. A Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar na mão dele para tirar ele da cidade, porque senão ele não saía. E se ele não saísse, mantinha na cidade sua mulher e as suas filhas. Se mantinha como alvo da destruição de Deus. Os anjos tiveram que pegar na mão dele para tirá-lo. É a primeira vez que na Bíblia é usada a palavra misericórdia. Ele se meteu na enrascada. Essa é a capacidade do homem. Deus o salvou. Isso é Deus. Isso é misericórdia de Deus. Amém. E a ordem do anjo foi clara, não exigia muita coisa. Sai da cidade e não olha para trás. E Deus ainda disse: eu vou esperar você entrar na cidade de Zoar antes de consumir com Sodoma e Gomorra. Era simples, não exigia muito. Mas tão logo saiu da cidade, a mulher de Ló olhou para trás, porque o coração dela tinha ficado lá, na cidade do pecado. Provavelmente porque o seu marido nunca mostrou para ela que aquela cidade era pecaminosa. Quando nós vemos a Escritura, nós vemos que Ló conheceu sua esposa lá em Sodoma. Ele não era casado quando se dirigiu até lá. E antes dele ir para aquela cidade, a Bíblia já diz que ela era grande em pecado diante de Deus. Então Ló sabia exatamente onde ele estava se enfiando, mas ele fez essa escolha.
e o preço foi alto. Depois ainda houve aquele caso com as suas filhas, mostrando o padrão moral em que elas estavam mergulhadas. Mas Deus, como é misericordioso, trouxe de uma moabita uma mulher para a linhagem do Senhor Jesus. Isso é o amor de Deus, irmãos. Deus não se envergonha de se misturar com a nossa lama, porque Ele desce até ela para nos tirar de lá. Amém. Mas nós temos de ter a consciência de que há um aspecto, por assim dizer, da salvação, um aspecto da responsabilidade de Deus comissionada a nós, que diz respeito à nossa família. Eu costumo dizer que eu não sei se Deus vai me cobrar alguma coisa com relação aos meus vizinhos, mas eu tenho certeza absoluta que Ele vai cobrar sobre minha esposa e os meus 3 filhos, e agora sobre meu neto. Então Ele preparou a arca. Ele preparou. Veja, não é um cuidado teórico apenas. Tem de meter a mão na massa, tem de fazer algo, tem de se dispor, tem de servir, pela qual condenou o mundo. Palavra dura. A arca de Noé condenou o mundo. Aquilo que Noé fazia condenava aqueles que não deram ouvidos a Noé. Que padrão de testemunho que esse nosso irmão deu. Nós somos chamados, irmãos, durante a nossa peregrinação, a agirmos dessa maneira. Não sejamos como aqueles cristãos grosseiros, rudes, que ficam enfiando o dedo no nariz de todo mundo, mandando todo mundo para o inferno. Não é isso, não foi desse modo que Noé agiu. Quando nós lemos o Antigo Testamento, vemos que ele pregava a justiça. Ele falava da possibilidade de se salvarem do mundo. Mas os homens não o fizeram. Então, irmãos, nós estamos peregrinando. E a nossa peregrinação indica ao mundo que ele está condenado, mas que é possível serem salvos dele. Verso 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então você pode obedecer a Deus mesmo sem saber para onde vai. Deus nem sempre vai dar o roteiro completo. Deus nem sempre vai dizer qual vai ser o resultado. Ele só diz para você: saia. Nós somos peregrinos em obediência a Deus. Eu conto para alguns irmãos. Eu tenho 34 anos de casado e já fiz 27 mudanças. Às vezes dentro da mesma cidade. Houve 2 cidades nas quais eu morei apenas 1 ano, e em uma delas eu me mudei 3 vezes. Eu estou há 8 anos em São Caetano, estou no 5º endereço. Isso é só uma sombra do que significa ser peregrino. É efetivamente não parar em lugar nenhum. É não fixar raízes nessa terra, mas estar atento à orientação de Deus. Nós vemos lá no Antigo Testamento que o povo de Israel era guiado pela nuvem durante o dia, para amenizar o sol sobre eles, e pela coluna de fogo durante a noite. Quando a nuvem parava, o povo deveria assentar-se. Mas lembre-se que não era simples esse assentamento, porque Deus que determinava a ordem em que o povo tinha que andar. Aí tinha que primeiro montar o tabernáculo. Vocês lembram da descrição do tabernáculo? Que trabalheira devia ser aquilo.
não é? 40 bases de prata com os ganchos e as colunas, e puxa a cortina para fechar o pátio, aí põe o reposteiro, aí põe os móveis no lugar, daí põe as outras bases, daí levanta o santo lugar, daí põe os móveis lá dentro, aí puxa aquela coberta de pele de texugo, daí o santo dos santos, e põe as tábuas revestidas de ouro, e passa a travessa, e finca as bases, e puxa as cordas, e põe, e purifica, tem que purificar de novo, e põe a arca da aliança lá dentro, e o incenso, e aspargir com o sangue, monta tudo. Depois que o tabernáculo era montado no seu lugar, aí é que as tribos se assentavam, porque o tabernáculo era o centro do acampamento. Então eles tinham que saber onde o tabernáculo ficava, para saber quem ficava norte, sul, leste e oeste. Aí acomoda todos aqueles 2 milhões de pessoas, tá? Só de Barbada eram 600 mil, mais todas as coisas que transportavam, mais os seus animais, mais todos os seus pertences. Aí acomoda todo mundo. Ok, ufa. A Bíblia diz que às vezes a coluna repousava de manhã e saía à tarde. É isso mesmo, irmão. Jesus amado. O último coitado lá no fundo, da última tribo, acabou de varrer a poeira da frente da cabana. Bora, pessoal, tudo de novo, desarma o tabernáculo, junta a criançada. E lá vamos lá. Porque Deus está mandando. Você vai ficar na tenda de Moisés, ficava na frente, era mais tranquilo, mas ele também tinha que obedecer a ordem. Amém. Mas é uma ilustração, irmãos, do direito que aquele que nos chamou tem sobre nós. E a nossa resposta tem que ser como a de Abraão: obedecer. Amém. Obedecer. Amém. Muitas vezes, obedecer é, como diz aqui, sem saber para onde ia. Mas nem sempre Deus nos dá todos os detalhes. Por quê? Porque nós já o conhecemos, pelo menos um pouco. Já há algo da sua vontade que nós conhecemos. Já há algo que nós discernimos interiormente como sendo a direção do Senhor. Nós vamos caminhando e obedecendo da mesma maneira como vamos caminhando e agradando a Deus. Sem dúvida, há alguns momentos, algumas decisões importantes, algumas coisas mais de maiores implicações, que nós devemos talvez ter uma consideração mais lenta acerca da vontade de Deus. Mas normalmente, irmãos, Deus vai revelar a sua vontade enquanto caminhamos, enquanto andamos com Ele, no nosso dia a dia. Às vezes é aquela impressão no seu espírito, você pensa, você diz assim: puxa, hoje eu pensei nisso. Deus não se ofende com isso. Deus não se ofende que você diga: eu pensei nisso. Porque nós fomos misturados com Cristo. Cristo vive em nós. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Perceba, o mim não desapareceu. Não existe uma anulação esotérica do ego, como se nós tivéssemos que ser dissolvidos numa espécie de purê universal, onde ninguém aparece mais. Não. Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. O eu está ali, mas agora é um eu cheio de Cristo, misturado com Cristo, um eu pelo qual Cristo se expressa. Então, às vezes, isso que você pensa, uma ideia, um sentimento que você teve, uma inclinação do coração, é você, mas não é você sozinho, é Deus conosco. Ele só não é
Ele não é apenas Deus conosco, mas é Deus em nós, habitando em nós, se expressando por meio de nós. E quando você vai ver, aquilo era a vontade de Deus, e você obedeceu de modo tão espontâneo, porque está caminhando com o Senhor. Verso 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, aqueles homens do Antigo Testamento, irmãos, sem terem sequer a Escritura nas mãos, já depositavam a sua vida e a sua fé na promessa da cidade futura. Amém. E por isso, eles peregrinavam morando em cabanas. O irmão Otmani tem um texto maravilhoso sobre isso, chamado de altar e tenda. Ele diz que só deve permanecer na nossa tenda aquilo que sobreviveu à cruz. Se ao passar pela cruz tem a aprovação de Deus, Deus permite que permaneça conosco, então isso pode ficar na nossa tenda, lembrando que a tenda ainda não é o fim. Então é tudo provisório na nossa vida. E essa foi a característica de Abraão e de Isaque e Jacó. Mas perceba, isso também é pela fé. Isso também demanda a confiança em Deus. Não é? Nessas tantas mudanças, irmãos, me permitam falar sobre isso. Uma preocupação que eu sempre tive foi que os meus filhos se tornassem antissociais, porque não tinha tempo suficiente para estabelecer vínculos, amizades, né? Chegaram a trocar de escola mais uma vez durante o mesmo ano, cada ano numa cidade diferente, numa escola diferente, fazendo amizades diferentes. Então nós tínhamos esse temor, puxa, o que eu vou fazer naquele lugar? E quando nós lá chegávamos, Deus já havia preparado todas as coisas. Deus ama os nossos filhos muito mais do que nós. Deus se preocupa com a nossa família muito mais do que nós. Não precisamos ter medo de peregrinar, porque a nuvem vai à frente e ela diz para onde nós devemos ir. E graças ao Senhor, os meus 3 filhos estão na fé. Meu filho caçula passou um período longo afastado do Senhor. Deus não deixou de amá-lo, não deixou de amá-lo por meio dos irmãos que o acolhiam quando ele aparecia de volta. E Deus fez os 3 serem muito mais simpáticos e sociáveis do que eu. O Carlos conhece, né? Minha filha esteve um tempo em Salvador, há alguns anos. Lara conheceu. Obrigado, Lara, por ter cuidado dela. Deus produz isso, irmãos. Se nós obedecermos, a responsabilidade com as consequências de fazermos a vontade de Deus são de Deus. Deus é responsável pelo resultado de obedecermos a Ele. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Ninguém jamais na história vai poder dizer: puxa Deus, eu te obedeci e o Senhor me deixou na mão. Não. Deus é fiel. Ele é galardoador dos que o buscam. Pela fé, também a mesma Sara. Então aqui é citada uma mulher. Sara recebe muito destaque no Antigo Testamento. É a única mulher cuja idade ao falecer é registrada na Bíblia. Há um capítulo todo do Antigo Testamento dedicado ao sepultamento de Sara. É um personagem importante na revelação de Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele
que lhe tinha prometido. Por isso também, de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então essa é outra característica dos peregrinos. Eles têm de ter o coração aberto para receber de Deus. E há aqui muitas aplicações práticas. Primeiro é para aceitar a vontade de Deus. Às vezes, excepcionalmente, Deus pode mostrar um aspecto da sua vontade que seja talvez contra o bom senso, talvez contra as circunstâncias, como aconteceu com Abraão e Sara. Abraão pôde gerar Ismael, mas ainda não era o tempo de gerar Isaque. Por quê? Porque ele ainda podia gerar. Deus precisou que ele chegasse aos 100 anos, que ele se certificasse que seria incapaz de gerar um filho. Sara também tivesse certeza, plena convicção de que não conseguiria mais ter filhos. Aí Deus interveio. Então, em certas ocasiões, Deus vai fazer esse tipo de intervenção. Em outros lugares da Bíblia você vai ver homens, de acordo com o coração de Deus, gerando filhos no tempo normal, a esposa no seu tempo normal. Então, excepcionalmente, Deus age de maneira excepcional. Nós devemos estar com o coração aberto para receber isso. Às vezes Deus nos conduz de certa maneira que nós não havíamos planejado. Nós devemos receber isso. Outro aspecto, irmãos, que nós devemos ter a humildade de receber, é receber ajuda e correção dos irmãos. Ninguém está capacitado a ser cristão sozinho. Ninguém é autossuficiente para ser cristão. Nós mencionamos ontem Paulo pedindo para que o jovem Timóteo estivesse com ele nos seus sofrimentos. Consta que o irmão Watmani, quando saía para servir as igrejas, ele sempre fazia questão de ser acompanhado de irmãos, para não andar sozinho, e irmãos mais jovens do que ele, para que esses irmãos mais jovens o corrigissem. Nenhum de nós faria essa escolha em sã consciência, não é? Escolheremos alguém que pensa como nós, para não dar muita dor de cabeça, para não nos corrigir na frente dos outros. O Watmani fazia questão, se esse relato for verdadeiro, fazia questão de ser acompanhado de jovens, de irmãos mais jovens. A gente sabe, jovem é precipitado, jovem acha que já sabe tudo, né? Do alto da sua maturidade de 20 anos, já conhece todos os arcanos de Deus. Jovem impetuoso para botar o dedo no nariz dos mais velhos para corrigir. O Watmani se submetia a isso, porque o objetivo dele era ser aprimorado no serviço ao Senhor e aos santos. Então nós temos de ter um coração de fé para receber e aceitar a ajuda dos irmãos. Por vezes os irmãos são aqueles que nos socorrem no meio das nossas necessidades. Uma vez eu recebi uma ligação. Eu estava passando por um período de vale da sombra da morte, desesperador. Eu não conseguia sequer orar, porque eu não sabia. Eu tinha medo de orar, eu confesso, eu tinha medo de orar, porque eu tinha medo da vontade de Deus. Eu tinha medo que Deus confirmasse o que eu já percebia ser a sua orientação com respeito àquela situação trevosa. Aí eu recebi uma ligação, eu fui atender, eu odiava telefone naquela época, por conta dessa situação toda. Só para ilustrar, uns dias antes eu havia recebido a ligação de uma
de uma tradutora que eu havia contratado para fazer um determinado serviço editorial. Dela eu atendi, aí aquela pergunta formal, né? Ô Francisco, tudo bem? Não, não está nada bem. Aí despejei todo o meu drama no colo dela, para poder ser isso, aquilo, outro e tal, e não sei o que fazer, e tal. Ela ao final disse assim: puxa, eu me arrependo de ter perguntado. Ok, perguntou, respondeu. Mas enfim, aí alguns dias depois eu recebi essa ligação de um irmão a quem eu não conhecia, porque eu nunca tinha falado. Eu não sei de onde ele descobriu meu telefone. Aí ele me ligou, eu não lembro nenhuma palavra do que ele disse, mas eu sei que foi Deus que falou por meio dele para me consolar naquele dia. E aquela ligação estranha, esquisita de um desconhecido me deu ânimo para mais um dia no meio daquela tribulação. Muitos anos depois, recentemente esse ano, esse irmão me achou pelo Facebook, escreveu para mim. Ele não lembrava disso, ele só lembrava que tinha me ligado a cobrar, e disso eu não lembrava. Eu só lembrava que ele tinha ligado para mim. Então, irmãos, enquanto nós peregrinamos, nós precisamos receber a ajuda dos irmãos. Ter essa atitude humilde de receber aquilo que Deus tem para nós por meio dos irmãos. Sara recebeu, ela acolheu isso. Aqui diz que ela recebeu o poder de conceber. Por nós mesmos, irmãos, todos nós somos estéreis. O Espírito Santo é que nos capacita de fazer alguma coisa útil para Deus. Se formos úteis para Deus, para o seu povo, de alguma forma, isso é poder do alto. E se nós permitirmos que o Senhor faça isso conosco, que por meio de nós, o seu povo é beneficiado. Não vamos ter nenhum mérito, ao Senhor toda a glória. Nunca cometamos o pecado de admirar mais o servo do que ao Senhor a quem ele serve. Nunca coloquemos sobre os ombros de um servo o fardo de ter roubado o lugar do seu Senhor. Nós podemos receber e ser úteis para o Senhor. E Sara era estéril, e diz aqui que ela gerou uma multidão. Deus pode usar a nossa incapacidade para sermos úteis para Ele nessa caminhada. Irmãos, eu quero concluir, eu me estendi um pouco. Que na nossa peregrinação, irmãos, Deus não se envergonha de nós. É uma declaração do livro de Hebreus. Ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Alguns irmãos dos quais nós nos envergonhamos. Alguns irmãos, alguns que nós conhecemos, alguns à distância, que fazem coisas que envergonham o nome do Senhor. E as pessoas vão apontar para nós e dizer: você é crente como aquele fulano, aquele outro, aquele ciclano. Deus não se envergonha dos seus filhos. Deus é aquele Pai amoroso que espera o seu filho retornar. E quando esse filho vem, o Pai toma a iniciativa de encontrá-lo no caminho. Então, irmãos, nós podemos perseverar na peregrinação, porque o Senhor está conosco. O Senhor está nos chamando para si mesmo. Deus está nos capacitando a andarmos com Ele. Nós recebemos de Deus tudo o que é necessário para a nossa peregrinação. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, nós temos a comunhão dos santos, nós temos a rica herança de Deus ao longo dos séculos, tantos homens que foram tão mais fiéis do que nós, antes de nós, que deixaram o seu legado. Os campos do nosso Boaz celestial são muito ricos.
Aquilo que cai da colheita dos servos fiéis é suficiente para nos alimentar. As poucas espigas que chegam a nós são suficientes para nos enriquecer, como aconteceu com Ruth e Noemi. Então, irmãos, nós temos todos os recursos para prosseguir nessa peregrinação. Foi Deus quem preparou o nosso destino. Foi Deus que preparou o único caminho para nós alcançarmos. É Deus mesmo que garante que nós vamos alcançá-lo. E por fim, irmãos, é Ele que vai se alegrar quando nós o alcançarmos. Aleluia. Para encerrarmos, eu quero agradecer muito a honra de ter sido acolhido pelos irmãos. Servir é uma honra imerecida. Que toda a glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor abençoe a caminhada dos irmãos aqui. Que o Senhor fortaleça os irmãos na sua peregrinação, dando testemunho fiel do Senhor nessa cidade. Que o Senhor faça crescer o número daqueles que o servem com os irmãos. E que o Senhor guarde o coração de cada um de nós, em temor e tremor até a sua vida. Amém. Senhor, muito obrigado por nos teres chamado do mundo para aquela cidade da qual Tu és o edificador. Naquela cidade na qual seremos Teus para todo sempre, livres de todo o pecado e de todas as marcas da velha criação. Contemplaremos a beleza do Senhor sem nenhuma nuvem por toda a eternidade. E continuaremos por toda a eternidade Te conhecendo, nos deslumbrando com a Tua beleza, com a Tua bondade, com o Teu amor. Senhor, mas nos capacita a peregrinarmos com perseverança, a não desanimarmos, Senhor, a não nos acomodarmos a este mundo, a não procurarmos lugar nesse mundo. Queremos a todo tempo, Senhor, estar prontos para atender o Teu chamado e estar com o Senhor para todo sempre. Limpa o nosso coração, Senhor, de toda a complacência com o pecado, com as atrações desse mundo. Limpa a nossa mente, Senhor, de todo o conceito caído, derivado dos esquemas desse mundo, que nos impedem de prosseguir com o Senhor, de modo singelo, dia a dia, agradando o Senhor enquanto vivemos, obedecendo ao Senhor enquanto vivemos. Abençoa os irmãos nessa assembleia. Abençoa aqueles irmãos que Tu tens comissionado para servir os demais santos. Dá a eles profunda operação da Tua cruz. Capacita-os no seu homem interior. Ilumina a sua mente, Senhor, para entenderem a Tua vontade. Humilha-os, Senhor, para eles serem capazes de exaltar outros, para que eles sejam capazes de elevar os irmãos, gerar filhos e filhas para o Senhor. Abençoa a comunhão entre eles, entre todos os santos. Limpa, Senhor, todo mal entendido, dá disposição a todos de se perdoarem, de buscarem a conciliação, de buscarem caminhar juntos, Senhor, se estimulando ao amor e às boas obras, quanto mais vemos que o dia se aproxima. Obtém aqui, Senhor, um testemunho glorioso daquele que é o mais amado entre 10.000. Que a descrição que esses santos fizerem do seu amado impressione aos demais e eles desejem seguir-Te com eles. Ao final, Senhor, Tu terás toda a glória. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Seja louvado o nome do nosso amado Senhor. Amém.